Olá, professores. Esse vídeo tem a intenção de passar para vocês informações sobre a preparação para o retorno das aulas após a quarentena. Não só professores, como diretores, coordenadores, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nesse serviço, que é a educação. Então, vou falar para vocês sobre essa preparação. Então, eu separei aqui 10 pontos a serem observados por todos. Então, a elaboração do cronograma de reposição. O que deve ser feito? Primeiro, como eu falei, a elaboração de um cronograma de reposição definido pelo menos uma data estimada para o retorno das aulas. Isso nós já temos, que é agosto, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa observar, perguntar às autoridades municipais, estaduais, o que é que, se realmente isso pode acontecer, se vamos começar em agosto, ou em setembro, ou não esse ano. Então a gente precisa estar sempre conversando com eles, e é o que a SEMEC está fazendo. Outra, a implementação do ensino remoto, né, por todos nós, inclusive a gestão. Então as aulas remotas estão acontecendo e a demanda da gestão sobre elas está satisfatória, né? A escola ainda não está tendo esse controle. A gestão escolar deve elaborar planilhas, né? E nós temos essas planilhas para manter o planejamento, a organização, né? Para esse controle. E esse controle, ele vai desde a carga horária do professor, daquele componente curricular, né, controlar essa carga horária daquele componente curricular, né, garantir os conteúdos, né, um mapeamento geral comparativo que foi planejado, do que foi trabalhado e do que está ficando pendente. Olha, esse registro do planejado, digamos assim, esse demonstrativo do que foi planejado, ele pode aparecer até naquela atividade que o professor vai mandar para a família, ou seja, o professor, a professora, pode fazer uma relaçãozinha destacada de onde vai ser aquele conteúdo até onde vai ser terminado. Então, esse mapeamento ele inclui o que? Um levantamento real da carga horária a ser reposta, considerando a carga horária contratada e levando em consideração as 800 horas, né, por ano. E terceiro ponto a ser trabalhado, eu já falei em alguns vídeos e falei, né, no outro momento. Sabemos que na sala de aula os alunos não possuem o mesmo nível de assimilação de conteúdos. E presencial, imagine essa assimilação não presencial. Então nós vamos bater forte na questão da avaliação qualitativa, porque nós tivemos pouco tempo de contato com esses alunos, mas mesmo assim eu acho que foi suficiente para nós sabermos quem são os nossos alunos, quais são esses alunos que têm essa habilidade de assimilar mais rápido, de fazer tudo mais rápido e de ser um aluno bom, digamos assim. Então acredito que nesse isolamento esses alunos não ficaram em piores, né, ou melhores. Acredito que eles, todo mundo está constrangido, está sofrendo na pele o que é esse isolamento social, que é essa quarentena. Isso mexe muito com os adultos. Imagine com criança o que é que está passando na cabeça de um adolescente, de uma criança que está privado de suas atividades normais. Então é preciso ter muita paciência, psicologicamente falando, muito controle psicológico. Então, para tanto, é essencial que seja organizada uma avaliação diagnóstica na volta às aulas, a partir dos conteúdos previstos ministrados durante o período de paralisação, por meio de atividades remotas, que deverá ser aplicada no retorno das aulas. Então, a ideia com isso é avaliar a efetividade do ensino remoto
individual e identificar a defasagem de cada estudante durante o afastamento das aulas. Então, qualquer dúvida sobre esse assunto, então, professor, caso a gente volte, você já traga um material para a gente fazer essa avaliação diagnóstica e reforçar a nossa avaliação qualitativa, ok? O quarto ponto é a elaboração do plano de recuperação desse aluno. Está dentro da avaliação diagnóstica, sem dúvida. Então, com base no levantamento dessa defasagem obtido por meio da avaliação diagnóstica, mencionado no tópico anterior, a próxima etapa é a elaboração de um plano de recuperação para os estudantes que apresentarem dificuldades com relação àquilo que foi previsto e esperado em termos de aprendizagem, né? O plano de recuperação deve traçar ações que para estabelecer novamente uma equiparação da turma. Uma dica aqui é aproveitar o material das aulas gravadas para recuperar essa defasagem. A escola pode também preparar um local e período a fim de que os alunos com mais dificuldade possam realizar essa recuperação. Então veja só, toda a escola tem o seu sistema próprio de recuperação. Então essa recuperação começa desde essa avaliação diagnóstica que o professor pode preparar, a escola pode preparar, já tem a recuperação. Então pode ser feito assim também, assim como é feito na educação de jovens e adultos, ou seja, a gente faz a prova e aí vê o que está acontecendo com o aluno e já faz logo a recuperação sem deixar para frente mais nada, certo? Então pode ser feito assim também. Bom, para tanto nós precisamos fazer a revisão do planejamento anual, sem dúvida. Nós precisamos fazer o planejamento deste final de semestre, né? E começar a repensar as atividades previstas para o restante de 2020, principalmente de demandas extra-classe que seriam realizadas visando estabelecer quais delas poderão ser canceladas e quais serão modificadas e quais serão mantidas. Nós temos que ver esses detalhes. Então isso é uma implementação do nosso sistema remoto ainda. Então aqui essas medidas, esse material, eles se completam em si. Então vamos aperfeiçoar o nosso material, calendário, principalmente dentro desse calendário vamos pensar nas nossas aulas remotas, o que é que nós podemos acrescentar ou tirar. O tempo é curto, digamos assim. Então nós vamos separar os conteúdos mais relevantes e colocar no nosso planejamento nesses poucos dias que nos restam. Então vejam só, dentro desse material nós sabemos que as datas comemorativas, como as festas juninas, que já passou até o mês, né? Dia dos Pais e desfile do 7 de setembro, são muito esperadas pelos alunos e as suas famílias, né? Contudo, frente à situação que estamos vivendo, né? A proposta deve ser enxugamento dessas atividades para uma possível concentração na reposição de conteúdos e atividades sensuais. Isso aí não é novidade para ninguém, não tem como a gente organizar qualquer atividade onde todos podem participar junto. Então, nossa concentração maior é na reposição mesmo, de uma forma ou de outra. O resultado desse planejamento será, já falei, o calendário atualizado, né? Lembrando que o Conselho Nacional de Educação deliberou recentemente a flexibilização, né? Ou seja, a realização de 1 hora aula a mais por dia, né? Ou ministrar aulas aos sábados e feriados. Então, isso é interessante para a gente repensar. Então, eu queria que mais pessoas, nós, professores, conversássemos mais sobre isso, para a gente ter um consenso do que nós vamos fazer. Nós vamos acrescentar 1 hora. Então, quando a gente acrescenta 1 hora, isso depende de muita gente. Depende do transporte, depende da alimentação escolar, depende da família, enfim.
São muitas as situações que envolvem essa hora a mais num dia de aula normal, né? Estruturação do plano de reposição. Então, tendo o novo calendário em mãos, com as datas definidas, né, para a realização das aulas, é chegado o momento de estruturar o plano de reposição propriamente dito, né, explicitando como e quando vai ser, né, a recuperação possível de conteúdos atrasados devido à quarentena. Ficou alguma coisa para trás, algum conteúdo essencial, né, para trás, então precisa ser repensado para ser colocado em evidência no caso a gente volte do isolamento para a escola. Então vejam só, os conteúdos e até mesmo algumas disciplinas podem ser divididos em dois grupos: os essenciais, fundamentais e indispensáveis, e por segundo, os secundários. No item 7, nós temos a organização das atividades complementares. Então, a partir dessa divisão, os gestores e professores podem pensar na organização de atividades extras para trabalhar os conteúdos considerados. Os secundários, aqueles não essenciais nesse momento e que podem ser trabalhados de forma diferenciada por meio de projetos, atividades remotas, né, pesquisas diversas, entre outras formas de passar. E para otimizar esse tempo, essas atividades podem ser construídas combinando mais de uma disciplina ou tema. O que é mais essencial, o que mais é indispensável para essas disciplinas, né? Então, para otimizar esse tempo, nós precisamos fazer disso, fazer esse agrupamento, né? E fazer uma coisa só para substanciar essa defasagem de conteúdo, né, que está faltando. Bom, dentro dessa otimização do tempo, né, nós podemos usar o contraturno dos alunos na escola ou sendo realizados em casa, que isso é mais seguro, né, fazer em casa mesmo. Os conteúdos entendidos como essenciais devem ser trabalhados em sala de maneira tradicional, normal, né, pois são aqueles com maior impacto no aprendizado futuro dos alunos, com os quais os familiares e responsáveis mais se preocupam. Então, pensando nisso, é necessário que a gente faça esse levantamento desse material para que na sala de aula você tenha a chance de explicar melhor, porque em casa ele não vai ter essa explicação. Então esse conteúdo essencial é para que envolve tudo: a pessoa do professor, a fala do professor, o livro, o vídeo, a pesquisa, enfim, envolve tudo. Então por isso que ele é essencial. Então não dá para passar sem a presença do professor, simples assim. A alocação de recursos, a internet, o computador, um simples celular. Então é um verdadeiro jogo de quebra-cabeça, mas que será fundamental para a eficiência das aulas de reposição. Alguns questionamentos que podem ajudar os gestores a encontrar soluções são: como poderá ser feita a reposição? Então, a escola tem espaço físico adequado para garantir o direcionamento dos alunos? Quais atividades poderão ser feitas no contraturno ou em hora complementar? Podemos ter atividades nos fins de semana? Penultimamente falando, a preparação de medidas de saneamento para o retorno das aulas. Como bem sabemos, assim que os alunos atravessam o portão da escola, tudo o que acontece com eles é responsabilidade da instituição de ensino, não é verdade? Então, e não é mistério para ninguém que o cenário pós-pandemia será ainda mais sensível, mais crítico. Então, assim, os gestores têm que preparar o ambiente escolar, seguindo todas as medidas de saneamento,
recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde, especialmente com as disponibilidades de materiais recomendados, como álcool e máscaras. Então essa logística de segurança deve ser feita não somente pela saúde, não somente pela SEDEC, mas por todos da escola que vão favorecer essas aulas presenciais. Então, muito obrigado e vão pensando no que cada um deve fazer para que, caso aconteça esse pós-isolamento social, ok? Um abraço e até outro momento.